A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sonhei que eu estava numa casa de uma mulher, uma família que eu não conheço. A mulher estava fazendo os seus afazeres na cozinha, no dia a dia. Essa mulher tinha 3 crianças. Ela tinha um menino de mais ou menos uns 5 anos, que era o maiorzinho. Tinha, pelo tamanho dos meninos, tinha um de 3, mais ou menos, e um de 2. Aí o maiorzinho estava sentado numa pedra assim, tipo na varanda da casa, e a mãe dele estava lá dentro. E eu também estava na varanda dessa casa. E o menininho estava só de bermudinha, e os irmãozinhos dele. Aí eu olhei para ele, de uma hora para outra, ele só levantou. Ele estava concentrado assim, o menino moreninho, estava concentrado, de uma hora para outra ele só levantou e saiu. E nisso, eu já estava lá na rua. E eu vi que ele tinha ido uns 3 quarteirões depois da casa dele e estava voltando com os irmãozinhos dele, ajudando ele a trazer umas ferramentas. Nisso a gente já estava lá na varanda. Eu falei assim, onde que você foi? Ele falou assim, quando vem um pensamento, eu só vou lá e faço. Não custa nada para mim. Não custa nada, eu só vou lá e faço, eu vou ajudar alguém. Aí eu acordei. E eu entendi que esse sonho estava falando sobre o amor ao próximo, sobre a caridade, a gente ajudar as outras pessoas, porque às vezes a gente não está pensando em certas coisas e vem na mente da gente. Aquilo ali é Deus, é o Espírito Santo te orientando para você fazer alguma coisa. Eu já tive experiência com isso. Então, como diz o menino, eu só levanto e faço, não custa nada ajudar o próximo. Então, os maiores mandamentos é sobre o amor. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a nós mesmos. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala, eu te mostrarei um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente é o versículo 13, fala tudo sobre a caridade. Porque a caridade é quando você faz com amor. Fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, não valeria nada. Eu seria como um sino que tine com um metal que soa. Por que o sino tine? O sino tine porque ele está vazio. O metal soa porque ele está vazio. Então, quando eu tenho a caridade, eu sou cheio. Se eu não tiver caridade, eu sou vazio. Se eu não tiver o amor ao próximo, eu sou vazio. Aí continua falando, se eu tivesse o dom de profecia, se eu conhecesse todos os mistérios, se eu tivesse toda a fé, se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, nada disso me aproveitaria se eu não tivesse a caridade. A caridade, ela nunca falha. Mas quando eu era menino, eu falava como menino. Eu discorria como menino, lá no verso 11. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo fala, até hoje que você está no reino de Deus, você ainda precisa de ser tratado com leitinho? Você ainda tem, o pastor chama, você vai na frente e ele impõe as mãos em você? Era para você estar aqui, já era para você ser homem, que quando você é homem, é tratado, quando você amadurece, você é tratado com alimento sólido, é você que vai impor a mão nas pessoas para orar. Então, aí fala que agora resta as 3 coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. A caridade nunca falha, é quando você faz com amor na obra de Deus, quando você faz por amor. Se eu não tiver caridade, eu sou vazio. Então, isso que o menino disse, quando vem na minha mente, quer dizer, quando o Espírito Santo me faz lembrar, ele me orienta, que ele é o nosso ajudador. Às vezes ele quer nos orientar. Aí, às vezes, a gente, com a preocupação dos afazeres do dia a dia,
A gente às vezes não dá atenção, fala assim, ah, isso é coisa do meu coração, mas não é. Não é, porque às vezes a gente não está nem pensando nisso. Aí às vezes a gente deixa de obedecer uma orientação de Deus, porque às vezes a gente acha que é a gente, mas não é. Então quando vier na mente, você pode ter certeza, se for para ajudar alguém, é de Deus. Então a mensagem de hoje para os nossos corações é amar o próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. E fiquem na paz do Senhor.